Primeiro, então, bem-vindo, né? Porque a gente já começa tagarelando, né? Boa tarde, né, Com certeza. professor? Seja bem-vindo de Obrigado, Aline. novo. É uma alegria estar sempre aqui conversando com você. A gente sempre aprende muito, sempre ganha muito. Então, para mim é um prazer muito grande. Te Não, agradecer pelo convite. imagina. E sabes que eu acho que a primeira live que eu fiz foi contigo, né? Isso é bem importante Olha dizer. Eu isso. tava lembrando isso agora, porque assim que começou a pandemia, eu passei por uma situação de saúde bem delicada. E eu tinha Sim, decidido que eu ia começar a falar e escrever o que eu achava mesmo que eu tinha que falar e escrever. E aí eu fui bem cara de pau e te mandei aquela mensagem pra gente fazer a primeira live. sim, Então sim. foi a primeira. E aí dali veio o quadro Famílias, Prós e Café, só que aí, como não ficou gravada, eu disse, não, vou chamar ele de novo pra falar isso pra ele, pra agradecer por ter sido o primeiro e pra gente falar de alguma coisa polêmica, porque a gente gosta. Isso aí. O importante é criar confusão, não é Não isso? é? E o que é esse bendito? Não, mas sabe essa história de contrato de namoro? Eu escrevi um artigo para a editora que eu escrevo toda segunda-feira. E uma outra colega que está nos assistindo aqui, a Karen, ela também tinha feito um post no Instagram e ela lembrou uma coisa. Antigamente, não muito tempo, quando nós éramos jovens, namorar era na quarta-feira no sofá, né, com a família ao redor, e no máximo sexta e sábado. Se visse sexta e sábado, domingo já não via. Então, isso era namoro, né? Não era? Pra mim, o meu Pois namoro é. foi assim, eu tenho 35, meu namoro foi assim, eu não sou tão velha assim. Mas assim, hoje em dia precisa de um contrato, gente, pra dizer, ó, estamos namorando, não é mais aliança de prata, mais, não sei aí, Espírito Santo, Não, mas aqui em Santa Catarina tinha história da aliança de prata, não, resolvia mas aí é tudo. quando tá muito sério, né? Aí já é quando fica muito sério, né? Aí era um namoro público e notório. Isso, isso. Que aí já vai confundindo tudo, né? Sim, É uma coisa curiosa. E isso tem muito a ver até com a nossa formulação legislativa, porque essa confusão toda. A gente vem de um momento em que na Constituição Federal, isso desde a Constituição lá de trás, né? uhum. Desde a primeira Da Constituição, primeira, né? desde a primeira Constituição, a gente tem o casamento como indissolúvel, né? A gente tem o casamento. E a família, a única possibilidade de família é aquela família formada através do matrimônio. Então a gente vê isso. Constituição de 88 rompe com isso e deixa de ter aquela história da família ilícita. Só que a reboque Exato. disso reconhece a união estável como família. E aí, num primeiro momento, ela diz que pode se converter em casamento, dando até a impressão de que que haveria sim uma gradação, que a família não seria ilícita, mas que seria diferente da família constituída Da pelo família casamento. lícita, né? Ex- Exatamente, né? Daqui antes era a única forma de família lícita e agora você não tem mais essa distinção, ok. Mas ao mesmo tempo que o Constituinte diz, olha, não tem uma distinção, mas não tem mais família ilícita, toda família agora é lícita, mas nós vamos estabelecer uma diferençazinha aqui. Tanto eu vou dizer que tem uma diferença que eu vou possibilitar uma conversão. Aí sim você vai estar naquela família e tal. Bom, aí o que vem a reboque disso? Vem o judiciário e diz, olha, não tem hierarquia, é tudo igual, cônjuge e companheiro são iguais para fins sucessórios, não tem mais distinção, é tudo uma coisa só. E aí começa a complicar. Não é a Aí história de quando... que casou. Eu sempre acho, Zé, que casou quem não queria casar. Sabe essa história? Do tipo, a partir do momento que houve essa decisão, obviamente, movimentada por pedidos, né, das pessoas em reconhecimento e direitos, enfim, que a gente sabe, equiparando-se ao casamento legal, né, acaba que casou quem não queria casar, né? Porque quem queria Mas olha casar vai só, lá e casa no civil, né? a autonomia da vontade ficou completamente comprometida. Autonomia, porque eu não faço mais Exatamente. opção. Exato. Tá. E não se trata aqui de eu dizer de licitude ou ilicitude. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu quero ter uma relação de casamento, me sujeitar às condições do casamento. Mas eu não Exatamente. quero, ou então, eu não quero ter um casamento. Eu quero viver com alguém, quero amar, quero constituir família, quero criar filhos, mas eu não quero ter um casamento. Não podemos.
essa autonomia. Exato. Olha só, diz que só tem uma coisa pior do que... Não, eu vou falar uma coisa aqui, mas veja bem, não estou chamando nem o juiz, nem o ministro dessa... Nada disso. Tá. Mas diz que quando você tem alguém proativo, que não esteja preparado para essa proatividade, isso é um risco maior do que qualquer outro. E aí, e outra coisa, excesso de boa vontade é um problema sério, porque o legislador, naquele afã o legislador não, perdão, o judiciário, naquele afã de né? proteger e até num protecionismo exacerbado. Exacerbado, era essa palavra que eu ia usar agora, exacerbado, né? Ele acaba criando essa situação que você narra. Eu tenho um casamento, mesmo sem querer ter um casamento. Mas eu não queria ter um casamento, eu queria ter uma família sem ser casado. Eu posso? A Constituição pode. O Judiciário não me deixa. O Judiciário me diz, olha... É o mesmo pensamento que eu tenho. É aquela história muito clara da autonomia da vontade, né? E do desejo, né? Eu quero casar, é uma opção, então eu quero casar, eu vou lá, eu escolho meu regime de bens, eu faço meu casamento, né? Por outro lado, a gente sabe que isso o judiciário não pensou simplesmente sozinho, né? Partiu, obviamente, de nossos colegas, nossos pares advogados em fazer os pedidos, né? E aí, com essa história de ter o reconhecimento de uma união estável, nasce o bendito e tão mal falado contrato de namoro. Ou seja, nem namorar em paz, como diz a Karen essa semana, mas nem namorar em paz. Aliás, a minha mãe entrou na live. Tinha um outro requisito para poder namorar. Convencer a dona Lemoa. Que não era fácil. Ainda tinha tinha que pedir para a mãe. Não era assim, só querer. Né? Hoje precisa de um contrato, gente. Eu fico imaginando a cena. Né? Já era uma coisa assim, né? Porque eu sou alguns anos, e coloque alguns aí, mais velho do que você. Minha mãe tá rindo da minha cara, mas é verdade, a Lemoa era braba. É bem provável que eu esteja mais na faixa etária dela do que na sua. Mas então, não bastava essa coisa do estamos namorando. Não, tinha aquela coisa de fazer o pedido, né? O sair daquela paquerinha, né? Que hoje eles chamam, não chamam, é crush, né? Enfim. Hoje é crush, Hoje sair daquilo ali... para o namoro tinha toda uma formalidade, tinha que pedir, tinha que ter uma coisa. Então estamos namorando. E estamos namorando já era uma relação pública e notória. Olha só que coisa, né? Só que a gente tinha uma diferença no meio desse caminho todo. Nós tínhamos o noivado, porque o noivado era, sim, aí sim, a coisa ficou séria. É o propósito de constituição de família. Moça de família, moça direita, não apenas namora, ela namora e tem o noivado. Você não tem... Olha, o Elton é terrível. O Elton sempre é uma mente perturbada desse Elton. Adorei né? ele, ó. Daqui a pouco teremos contrato para brincar de cair no poço. Eu não conheço essa brincadeira, não sei se dá para explicar nesse horário. Não, eu tenho medo. Porque como é o Elton, eu tenho medo. Melhor. A Fernanda colocou aqui, com a minha experiência de hoje, se eu tivesse um namorado, faria um contrato de namoro desde o início. Olha, dependendo, a calhar, sim. E aí a gente hoje tem aquela situação que o STJ vai chamar de namoro qualificado. O que é o namoro qualificado, né? É um reconhecimento de que o namoro de hoje é um namoro completamente diferente do que já foi um dia, né? Porque namoro, hoje você dorme na casa do namorado, dorme na casa da namorada, às vezes com a própria família junto, há uma permissividade maior do que tinha. Você viaja junto, coisas que, na minha juventude, na minha adolescência, isso era absolutamente inadmissível, impensável sob qualquer aspecto. Você só ia dormir sob o mesmo teto da sua companheira, do seu companheiro, do seu cônjuge, depois de casar. Só depois de casar. Não existia. A relação... tanto é que nós tínhamos uma coisa, inclusive na lei, que era hoje a gente vê como uma aberração, que era o casamento da polícia, né? Se você tivesse uma relação sexual com alguém, você ia ter que casar de qualquer maneira, não tinha... De qualquer maneira, exatamente. Hoje não é assim, a coisa não é assim, então temos essa história do namoro qualificado, que é um namoro mais permissível em relação ao que era antes. E aí esse namoro qualificado acaba gerando um problema.
Qual o problema? Não que o legislador, porque o legislador estabeleceu diferença entre o casamento Sim. e a união estável. O constituinte estabeleceu diferença entre o casamento e a união estável. Os tribunais não. Os tribunais começaram a interpretar e tal, e não tem mais. Hoje, na prática, a gente sabe que não existe essa diferença. O problema é como é que nós vamos distinguir o que é um tal do namoro qualificado, que é esse namoro mais Sim. da própria união estável. O que é? Qual é a grande diferença? E a gente acaba ficando numa insegurança muito grande, porque todos os requisitos são absolutamente subjetivos. E a gente acaba não percebendo. O caso paradigmático, que foi aquele caso do casal que foi morar na Polônia, foi até uma disputa por um apartamento, a moça queria a partilha de um apartamento, ele alegava que não havia união estável, que era um namoro, tanto é que depois eles ficaram noivos e depois casaram. Ela não, ela alegava que tinha já essa relação de união estável, porque eles moraram sob o mesmo teto. E aí a jurisprudência, em vez de ajudar, começa a confundir um pouco mais. Por quê? Sim. Porque já há tempos a gente vê que a coabitação não é requisito para a união estável. Sim. Então, se o requisito positivo não existe, o requisito negativo também não existe. Ou seja, se coabitação não é requisito para dizer que é união estável, não coabitação, né, não é requisito para descaracterizar a união estável, a coabitação também não pode ser requisito por si só para justificar a união estável. Então vem o STJ e diz o seguinte, olha, a pedra de toque é a seguinte, a pedra de toque é o propósito de constituição de família. Mas no namoro tem propósito de constituição de família? Claro que tem. No namoro Só que ele é gradativo, né? Exatamente. Aí o STJ dá a seguinte solução, olha, na união estável, esse propósito de constituição de família já existe, e mais do que isso, a família já existe. Já é reconhecida como tal. No namoro, esse propósito é um propósito mesmo, é uma coisa para futuro. E aí é que nós vamos ter a pedra de toque. Então hoje, quando você pergunta qual é a distinção do namoro qualificado, é a formação de família, é saber se a família já existe ou não existe. E aí entra no tal do bendito contrato de namoro, que muita gente está, principalmente nos tempos da pandemia, muita gente apavorados para dizer, olha, eu quero descaracterizar esse propósito de constituição de família imediato. Então eu vou fazer o seguinte, olha, nós dois estamos declarando aqui que não existe família, que nós vamos um dia, quem sabe, talvez, constituir uma família, mas ela ainda não existe. Aí eu te pergunto, tem validade isso, Aline? Eu tô aqui só pensando, sabe o quê? Que imbróglio, né? Como o direito brasileiro, porque tu começa a olhar, eu tô atendendo alguns casos fora do Brasil, né? De equiparação, de validação e tal, muito fina a pessoa. E aí, tu começa a olhar a legislação e lá é preto no branco. Ou é ou não é? Tá aqui, tá ali, tá... pronto. E eu respondi essa pergunta de contrato de namoro inúmeras vezes por conta da pandemia. E é uma linha, até o teu amigo aqui escreveu, ó, de fato é uma linha muito tênue, porque por vezes já nos concordamos de fato com o envolvimento, achando que existia o propósito e o outro não. Porque também tem isso. Quantas vezes tu acha que tu tá num relacionamento que vai ser gradual, que vai vir para um casamento, e aquele namoro se arrasta por 20 anos, a pessoa fica esperando tal pedido chegar, entendeu? Então, o que é gradual? E não vai chegar, né? Porque depois de 20 anos não chega. O que é o gradual? Né? O que é o gradual para mim? Porque às vezes nem o casal tá certo do que era o gradual. Né? Até a Juliana, que é advogada aqui em Santa Catarina, ela comentou que um caso famoso, e o último caso aqui que a gente teve bem famoso, foi da Luísa Brunet, né? Que ela entrou com uma ação de reconhecimento de uma união estável, né? E pedindo a divisão do patrimônio pelo período em que eles ficaram. E também teve essa situação, né? Então, quando a gente fala dessas questões contratuais, eu sempre acho uma linha muito tênue entre a legalidade e o próprio atípico, né? Uma versão atípica. Eu estou pensando aqui, uma coisa até que eu conversei com o Conrado, que o Conrado, ele é... Isso que a gente está falando aqui, se o Conrado estiver ouvindo a gente aqui, ele vai brigar, porque ele ele vai. Ele é o oposto, ele reconhece, ele dá validade, e eu, evidentemente,
não concordo em absoluto com ele, vejo muitas coincidências. Ele, inclusive, acha esse acórdão, que é o acórdão paradigmático do STJ sobre o tema, ele acha o acórdão horroroso, e eu acho sensacional. Eu já ouvi ele falar, inclusive, ele escreveu esses dias, ou ele fez um vídeo, alguma coisa assim. Eu vou ser bem sincera pra ti, assim, eu não tenho ainda... eu fico bem assim, sabe aquela imagem da Nazaré que passa fazendo os cálculos, assim, aquele meme? Quando eu penso no contrato de namoro, é exatamente assim que eu fico. Já fiz em determinadas situações, né? Mas em outras eu disse, olha, não vai adiantar aqui, porque é só uma tentativa de fraudar, uma situação que já está posta. Então, eu acho que é muito mais do que tudo no direito das famílias. Acho que o contrato de namoro é aquela história bem do caso a caso, do entendimento daquela situação, daquele momento, mas eu ainda, eu te digo que toda vez que eu leio e eu escrevo, falo sobre ele, eu ainda fico, será? Gente, será que a gente não está criando uma outra ideia aqui só para fugir de uma união estável? Para tentar, alguém não está sendo prejudicado com isso daqui? Como é que a gente, como tu bem disseste, é uma questão muito subjetiva, né? Como é que a gente vai entender? Eu te pergunto, qual é o medo? Porque, olha só, a gente sabe que namoro não tem reflexo jurídico nenhum. 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 Namoro. Efeitos jurídicos do namoro. Nenhum. Zero. União estável? Inúmeros. Muitos. Inclusive sucessórios. Patrimoniais. Exatamente. E sucessórios. Bom. Então, vamos lá. O que eu vou fazer para que não tenha? Eu vou fazer um contrato de namoro. Gente, por que em vez de fazer um contrato de namoro, você não faz uma declaração de união estável ou um contrato de união estável com um regime de separação de bens. total? Não é mais inteligente? Mas aí vai ter efeito sucessório. Pelo amor de Deus! O que é? Qual é o risco menor que você tem? Deixar para depois os seus eventuais sucessores ficarem se degladiando para provar sem a confissão ou sem a presença sua para se defender? Eu sinceramente, eu acho que o contrato de namoro, ele vale... o prazo de validade dele é só enquanto durou aquela assinatura. Porque se acabou de assinar ali, e você olhou, foi lá no Facebook e mudou o status, né, no Facebook, já acabou, você já tem uma prova de união estável segundos depois da confecção de um contrato. Por quê? Porque, como todo documento, todo instrumento de natureza declaratória, só vale naquele momento. Você não consegue fazer uma declaração para o futuro, né? Não. Você pode até imaginar. Então você tem alternativas. Porque, veja bem ali, o nosso grande problema não está no campo do direito de família. Porque isso no campo do direito de família, você não sabe. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato de união estável, está morando junto, ama, não sabe se vai, se não sei o quê. O que a gente faz? Faz um contrato de união estável, faz lá a reserva do patrimônio que quiser, divide o patrimônio. Quem, por exemplo, como é o caso do Mário Luiz Delgado e o Rolfo Madaleno, que defende a possibilidade de renúncia, já coloca lá no seu contrato de união estável uma renúncia concorrencial, se for o caso de você ter Sim. filhos, tá? Faz a renúncia concorrencial. Enfim, aliás, essa era uma pergunta que eu ia te fazer, se tu concorda com essa renúncia. Porque o professor Rolf Madaleno é um defensor, né, dessa questão da poder da renúncia concorrencial. Mas o que tu entende? Eu também fico aqui, ó, Nazaré. Hoje eu tô sempre bem Nazaré hoje. Eu fico sempre pensando muito nesses pontos. Assim, esses dias eu ouvi o Rolf Madaleno, eu li alguma coisa dele, eu também fiquei aqui, ó. Será? É a live da Nazaré, essa daqui hoje, pra gente ficar pensando, entendeu? Não, e outra coisa, olha só, primeira coisa, eu tenho por hábito e por natureza concordar pelo Rolf. Antes de saber o que ele vai falar, eu já concordei. Tá? O Mário Delgado é outro que eu, principalmente no campo sucessório, para mim, é uma referência. O Mário Delgado, né? No campo do direito sucessório. Porque Mário Delgado, Paulo Lobo, essa galera, assim, eles são civilistas, daquele civilista raiz, né? Então eles têm uma propriedade, quando eles vão falar dos institutos, porque o direito de família está ganhando um rumo próprio, até defendo que já está na hora de ter a sua própria autonomia, tá? Autonomia como ramo do direito, não simplesmente como um sub-ramo do direito civil, mas quer queira, quer não, nós vamos nos socorrer muito dos institutos de direito civil.
Sim. E aí quando você pega um civilista raiz desses aí, como Paulo Lobo, o Mário Delgado, o próprio, meu Deus, me faltou aqui da UERJ lá, gente, Schreber, o Tepedino, tem uma obra de família com a Ana Brochado, quer dizer, o Tepedino pegou esse lado dele de civilista e juntou com a Ana Brochado, que sabe tudo de família, então fez uma obra deliciosa, maravilhosa. maravilhosa. Então, aí a gente vê o seguinte, vamos lá. O que diz o artigo 426, que é o temor de todo mundo? 426 vai dizer o seguinte, é proibido contrato de herança de pessoa viva. Renúncia Sim. é contrato? Renúncia tem natureza de ato unilateral de exposição de vontade. Exatamente. Você pode ser impedida de renunciar? Não. Não, se você tem, se você está lúcida, se você não tem qualquer impedimento, se você não vai legal, prejudicar terceiros com a sua renúncia é totalmente válida. Renúncia à herança, tem disposição legal? Tem disposição legal. Você não pode renunciar a um bem específico, porque quando ocorre a transmissão é uma massa unitária, então você não identifica Sim. quem é de... Mas você pode renunciar? Pode. Onde é que está dizendo que você só pode renunciar depois de aberta a sucessão? Tem uma disposição, mas e onde é que está a proibição de você renunciar antes de aberta a sucessão? Eu desconheço. O que você não pode é contratar. Contrato pressupõe bilateralidade. Quando pressupõe bilateralidade, aí com todo respeito, todo carinho, todo amor até que eu tenho pelo Rolf, mas quando ele faz um contrato de união estável com renúncia concorrencial, na minha opinião, está fazendo a única coisa que não pode para essa renúncia ter validade, que é Exatamente. a bilateralidade. Ele poderia fazer uma renúncia separado. Com certeza, faz por instrumento público, faz uma escritura declaratória de renúncia, que para mim não teria qualquer tipo de problema, seria completamente válido. Aí quando você coloca isso num instrumento que pressupõe uma bilateralidade, aí eu vou ser obrigado a dizer, olha, aí eu vou ver com uma certa reserva. Inclusive, Aline, eu tenho um vídeo sobre isso, eu gravei um videozinho sobre isso, está lá no YouTube, no canal Questões de Família. Que, aliás, todo mundo deveria assistir. Diga-se de passagem. Tem um vídeo... Obrigado. Não, é legal, a gente tem procurado fazer é bem bom. Trabalho lá, vídeos mais curtinhos para poder ficar mais palatável, para você ver, nem enquanto espera a audiência, não. É aquela... Entre uma coisinha e outra, lá 5, 10 minutos, a gente está cuidando para fazer bem curtinho, para não cansar ninguém. E onde eu sustento exatamente isso, que não vejo problema em você fazer a renúncia concorrencial, desde que você não esbarre no 426, exatamente, que fala de contrato. Então, se você está fazendo a renúncia e não está contratando, eu não vejo problema nenhum. Tá? Então, é basicamente isso. Vejo grandes... Eu concordo assim, com a maioria do que tanto que o Mário fala quanto que o Rolf fala. Só que na hora de fazer um instrumento que sugira uma bilateralidade, concessões recíprocas, porque aí você esbarra em outro problema. Quando você vai ver lá, por exemplo, testamento. Você não pode testar de forma condicional. Note, mesmo o testador, quando ele não pode fazer um testamento mediante concessões recíprocas. Não pode, ela expressamente proíbe. Então, quando você pega isso aí e pega mais o 426, vai fazendo toda essa conjunção, fala, olha, é proibida a renúncia? Não, não é proibido renúncia. É proibido renúncia condicionada. É condicionada. É isso que Exatamente. É o problema que eu vejo. Então vai lá, deu vontade de renunciar, vá a um cartório, faça uma escritura pública de renúncia e apresente lá para o seu amor ou para quem você vai ter algum tipo de relação. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Depois que fizer essa renúncia, acabou. Eu não conheço revogação de renúncia não, tá? Não por arrependimento, só por vício, tá? Sim, era essa a próxima pergunta, eu ia dizer. Mas assim, voltando para a gente faz essa análise, né, civilista para essas questões, porque eu acho que isso é bem importante. Muitas vezes quem atua com o direito das famílias
acaba se concentrando naquele livro específico ali, né, naquele sub, né, que vai falar sobre o direito das famílias e esquece que nós temos que olhar todo o Código Civil, porque questões contratuais, ainda que sejam no âmbito do direito das famílias, envolve legalidades, possibilidades de nulidades ou não nulidades, eficácias, não eficácias. Então nós precisamos saber toda essa parte também, né? E isso é bem importante, porque quando eu pensei, quando começou essas perguntas de contrato de namoro, eu acho que é muito isso, é tu entender que um contrato, qual a eficácia desse contrato? Aí tu vai ter que se recorrer lá ao Código Civil, né? Dentro, na parte geral, na parte de contratos, né? E não necessariamente a função amorosa em si que envolve aquela família que não quer ser família naquele momento, né? E numa regra geral, a gente tem outros caminhos já previstos e já pacificados, como a própria, né, como tu disseste, a união estável com a divisão dos bens, separação total, com o próprio, né, a própria organização desse casal dentro dessa declaração de união estável, né? Tu consegues colocar muitas coisas ali dentro, né? Por isso que também é fundamental, né? A Georgia, não sei se a Georgia está nos assistindo aqui, a Georgia sempre fala muito a respeito dessa questão de consultar o advogado preventivamente, né? Analisar esse advogado, não vai lá no cartório e faz uma declaração qualquer, consulta, né, um profissional que entenda, que aí ele vai te dizer, como eu, por exemplo, durante essa pandemia tive que dizer algumas vezes, olha, contrato de namoro não vai ser eficaz aqui, né, o que vai ser eficaz aqui é uma declaração de união estável, reorganizando o formato dos bens, né, porque até eu li, agora eu não lembro qual foi a advogada, depois eu vou lembrar, eu vou marcar ali. Eu li um artigo de uma advogada no Instagram, que ela escreveu para um jornal, e eu achei bem interessante isso, porque ela falou muito a respeito dessa questão do gradual, né? Como tu bem disseste, uma declaração de namoro, um namoro hoje, semana que vem pode já não ser mais um namoro, já pode ser outra coisa, né? Já pode ter um crescimento dele. Então, é muito frágil um contrato de namoro, porque no resumo da ópera do contrato de namoro, não é dizer que tu tá namorando, é proteger os teus bens, é proteger a tua empresa, é direito sucessório, como tu disseste, ninguém aqui tá querendo declarar o seu amor num contrato, né? Senão faz outdoor, né? O que tá querendo é proteger bens, né? Exato. Exato. E aí, porque aí a pessoa vai lá, faz um contrato de namoro. Aí, bom, fez o contrato de namoro, sai dali, jura amor eterno, chama de meu bem, apresenta, essa aqui é minha mulher, esse aqui é o meu homem, e, enfim, começam a viver ostensivamente como família. O que valeu aquele contrato de namoro? Absolutamente nada. A pessoa acha, estou protegida por um contrato de namoro. Não, não está protegido por absolutamente nada. Até porque um contrato de namoro dispõe sobre o quê? O contrato de namoro dispõe sobre o quê? Sobre o nosso amor. Ah, pelo amor de Deus, isso é a contra... Ó, gente, vamos ser pragmáticos, mas pelo amor de Deus, deixa uma brecha para o romantismo, deixa uma brecha gente. Aí também para Cadê a preguiça, gente? Cadê a preguiça? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Onde fomos parar? Tem que prever, inclusive, a possibilidade de terminar, porque senão o pessoal do Brega Negra vai morrer de fome depois. O que é? O que vai acontecer com as duplas sertanejas ou desse país se as coisas não derem sempre certo? Se forem Gente, eu sou pisciana, né, Zé? Tem todo um mercado. Cadê o amor, né? Cadê os bichinhos de pelúcia? Cadê o recadinho no quadrinho da escola? Eu tinha um namoradinho na escola que ele escrevia no quadro da escola à noite para eu ver de manhã. Cadê o romance, gente? Não é? Não é? Agora até contrato? Que isso, gente? Assim... A Juliana escreveu uma coisa aqui que eu ia falar do professor Zeno Veloso. Ela disse que a Luísa Brunet perdeu, né, o processo. Saudade do Zeno. Então, e foi o Zeno Veloso que defendeu o namoro qualificado e fez um parecer nos autos. O Zeno Veloso é um dos defensores, né, do contrato de namoro, do namoro qualificado, né? Uhum. E ela falou que foi ele que defendeu. Aí o José Carlos falou aqui que tem relacionamento que é platônico. É isso que eu tô falando, gente. Aí faz um contrato de namoro. É o nosso presidente. Zé Carlos diz que é o nosso presidente da OAB aqui do Espírito Santo, figuraça. Seja bem-vindo. E o Elton escreveu que ainda tem a questão da renúncia, que a gente conversou, né? Sobre a renúncia. Deixa eu ver aqui mais. Gente, tem tanta gente fofa entrando. Agora, tem que lembrar, quando a gente fala do Zeno, a gente tem que lembrar também da formação do Zeno. O Zeno, ele é registrador. Ele agora está atuando como advogado e tal, mas ele aliás, não é um registrador.
o registrador. registrador. Respeito zero, né? Isso. Enfim. E aí, ele é autor de frases assim, de um pensamento muito simples e é delicioso exatamente pela simplicidade. Então, assim, escritura declaratória, igual o CNJ proibiu que se lave as escrituras de multiparentalidade, não, de poliafetividade. Isso, e ele falou, eu acho um absurdo. Ele achou um absurdo ter o CNJ proibido, porque ele disse o seguinte, bom, é declaratória. A pessoa vai lá, declara ao escrivão, ao oficial do cartório, tem que anotar o que a pessoa declarou e acabou. Você não tem que ter proibição para declaratória. Os efeitos da declaração não estão ali naquela escritura. Então não tem que proibir. Então você quer fazer um contrato de namoro, vai lá, faça no cartório. Não tem problema nenhum. Você vai declarar o que você quiser. O que você não pode é achar que porque você declarou, porque você fez isso no cartório, que vai ter a validade que você imagina. Imagina. Esse é o ponto. E aí eu concordo 100% com você da necessidade de, antes de, por melhor que seja o cartório, por mais confiável que seja o tabelião, por tudo que você tiver de bom, sem procurar saber antes com um advogado, a probabilidade de você fazer besteira é de 100%. Sim, sim. E é aquela história, né? Não era amor, era cilada, e aí tu fez o negócio esperando outra coisa e pronto, gente, acabou. Né? A Ju tá aqui se manifestando maravilhosamente bem, ela dizendo aqui que ela é advogada e ela vive em união estável. Aí, casa de Ferreira Espetipal, né? Já brinquei com ela. As que conversou inúmeras vezes a respeito de contrato de bens. O que ela quis dizer? Porque antes ela tinha feito um outro comentário falando que, teoricamente, é muito... Como a gente está falando aqui, óbvio, né? Nós somos muito práticos, né? A gente combina nessa questão da praticidade. Mas a gente sabe que na hora do vamos ver, na hora de querer organizar as coisas, é difícil tu chegar e dizer, porque a gente tem, eu sempre falo muito a respeito disso, culturalmente, né? Nós, brasileiros, sangue latino, nós temos muito essa coisa do romance em alguns pontos, né? O romantismo, a idealização, a expectativa, e a gente tem pouco pé no chão. Então, falar de bens, falar de planejamento, falar de dinheiro, sempre parece algo ofensivo, né? Aí me parece um contrassenso ao ponto de não queremos falar sobre isso, mas queremos fazer um contrato de namoro, né? É meio que algo que não se encaixa, né? E o Elton escreveu aqui que o brasileiro não tem a cultura do planejamento, que é exatamente o que eu tô falando agora, seja familiar, patrimonial, sucessório. Então muita gente vai naquele oba-oba do deixa a vida me levar e aí vai criando aí uma união estável. Acabou que a união estável agora não é mais possível, porque eu pontuei lá no início, a gente teve essa equiparação. E aí vem esse bendito contrato de namoro que, pela nossa conclusão aqui, o Conrado vai nos matar, mas pela nossa conclusão não tá valendo nada, né? Assim... também, sempre vale uma coisinha, né? Sempre vale uma coisinha. Porque assim, na falta de provas robustas com relação... Pelo menos tinha um contrato. Se você tiver essa prova negativa de que a intenção não foi de constituir, aí sim, você tem uma certa vantagem, né? Sim. Então, você não tem uma prova de que existe a união estável. Se você tem um contrato, aí evidentemente que qualquer juiz vai falar, olha, pelo menos uma prova não tem contra, né? elementos para declarar uma união estável aqui, mas tem um contrato de namoro, a tendência é a sim, declaração... melhor do que nada. No final das contas... Você sabe por que eu estou falando isso, Aline? Porque tem um detalhe que é muito importante. Existe um dispositivo no Código Civil, quando vai falar da prova do casamento, sim, que determina que o juiz, na dúvida, declare o vínculo. Exatamente. E se nós estamos falando numa equiparação da união estável com o casamento, eu tenho já uma determinação legal para que o juiz, se tiver dúvida, declare a união estável. Sim. E aí, se eu tenho um contrato de namoro, ao menos, a Juliana junta provas. Ao menos, com o contrato de namoro, tem aí alguma coisa que tinham combinado entre eles de que era namoro, né? Exatamente. Para diminuir a dúvida, né? Para que o juiz diga, olha, eu estou na dúvida, mas não é uma dúvida vazia, ou não é uma dúvida do 0 a 0. Eu tenho uma dúvida, mas eu tenho um contrato de namoro aqui que vai dizer que não é uma união estável. Então aí você pode até relativizar um pouco esse dispositivo do Código Civil
e permitir dar uma autonomia até maior para o magistrado que vai julgar decidir de acordo com a consciência dele e não de acordo com essa regra de julgamento, né? Não, Então, e isso eu ri com a Ju, eu ri que a Juliana está aqui dizendo que ela está juntando provas, gente. Ela assim, gente, estou contribuindo com a live. Eu estou casada, tive filhos, tenho não sei, então estou juntando prova, maravilhosa. Mas assim, não é que a gente, né, só para limpar um pouco a nossa barra, vai que o Conrado escuta que a gente falou mal. Não é isso. É só que a gente precisa analisar todos os poréns que estão inclusos nesse contrato de namoro, né? É bem como tu disseste, a gente não pode achar que vai lá no cartório e vai fazer uma declaração de contrato de namoro e que isso vai estar resolvido, né? Então, existe vários poréns que nós, enquanto advogados, temos responsabilidade técnica de avaliar. E lá no cartório, pode ser que se essa pessoa for fazer sozinha, por exemplo, não vai ter aquela intenção de fórum íntimo que ela tinha de se proteger, porque não está bem claro as coisas, né? Mas na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, seja se você é muito romântico ou não, fazer um contrato de namoro pode ser eficaz como uma prova para o juiz, partindo do dispositivo que vai dizer que ele vai poder julgar conforme, né, a análise dele, conforme o que ele entendeu ali, pode ser uma prova eficaz. Então, por exemplo, para os casais que estão nos assistindo aí, que eu já vi uns 2 ou 3, que estão grudados desde que a pandemia começou, né? Talvez, se quiserem fazer esse contrato de namoro, pode ser que seja eficaz. Pode. Né? Para não... A gente não sabe quando é que essa pandemia vai acabar, né, Zé? Vai que a pessoa depois, né? Porque outra coisa também, né, que é bem importante, essa questão do contrato de namoro surge a partir do momento em que a lei tira o prazo para reconhecimento de união estável, né? Porque sim, até então não havia uma necessidade. Mas a partir do momento em que a lei alterou e agora não tem mais o prazo de 5, prazo mínimo, aí a gente passa, nasceu aí, brotou, né, o tal do contrato de namoro. Pelo menos eu sinto que historicamente foi mais ou menos assim. Uma coisa lançou para outra, né? acaba tendo essa interferência. Eu não sei se você está me ouvindo bem aí, ou se eu travei aqui também. Não, estou te ouvindo normal. Agora, olha só. Outra coisa também com relação a esse prazo. Havia um julgado do STJ recente, dizendo que, negando o reconhecimento de uma união estável, porque o prazo foi pouco tempo, porque eles ficaram 15 dias só. Eu achei uma aberração também esse julgado. Eu acompanhei os teus stories. Achei um absurdo, porque eu sempre penso o seguinte, olha só, você casou, já que é para equiparar, ou vamos equiparar direito, ou vamos parar com esse negócio, vamos dar um passo atrás. Ou tira equiparação, né? Volta. Ou vamos reconhecer como institutos diferentes. Então, olha só, se você celebra o casamento, a partir do momento da celebração, o casamento já começa a gerar eficácia. A história da consumação do casamento, né? A consumação, pelo amor de Deus, século XXI. Esquece o século XIX. Século XXI não tem mais isso, não. O casamento já consumou há muito tempo. E aí o que acontece? Então você acabou, saiu da igreja, você é atropelado na porta da igreja. Você vai ter direito sucessório, bonitinho, bonitinho. Por que 15 segundos pode para um casamento e 15 dias não pode para uma união estável? Exatamente, eu pensei a mesma coisa. Porque, aliás, a gente teve casos, inclusive, infelizmente, né? Tem casos, inclusive, de casais que, né, logo após o casamento, tiveram acidentes e tá legal, o casamento está ali, os efeitos legais daquele casamento já existem. Por que uma união estável não pode? Né? Então eu tenho essa mesma opinião. Ou tu equiparou, então tá. Então é tudo igual, né? Agora, se tu acha que vai ter uma variante, então não equipara. Então, e é isso que eu te falo que é o grande sacrifício da gente estudar e ser advogado atuante no direito das famílias. Eu fico muito brava quando alguém diz assim, é fácil advogar para o direito das famílias. Porque, né, casa, separa, organiza. Aí eu falo, gente, é sério? Tem noção que não tem uma resposta que é assim. Eu lembro lá em 2003, quando eu entrei na faculdade, tinha algumas perguntas que tu ainda conseguia responder sim, não. Tinha algumas. Agora são pouquíssimas, né? Porque tudo depende do entendimento, depende do juiz que está ali, né? E aí foi bem interessante que eu peguei um processo que envolvia guarda e alimentos na Alemanha. E na Alemanha, por exemplo, tem uma tabela.
né? Numa das jurisdições lá existe uma tabela de alimentos. Para cada idade, tipo, não tem conversa. Né? Sim. E aí foi tão diferente, porque eu conversando com a advogada de lá, e aí eu, como nosso jeito brasileiro, querer, vamos conversar, como é que vai ser? Ela, não, doutora. Tal idade. Que idade que a criança tem? Né? Brasil já não tem isso, né? Como tu diz, há 15 dias não deu. Aí, um namoro de 10 anos. Né? Quantas pessoas namoram, por exemplo, antes, hoje não sei se ainda tem isso, né? Mas eu lembro na minha época, a gente tinha muito essa, quando eu me casei, há quase 15 anos atrás, tinha essa coisa assim do namorar muito tempo e ficar construindo a casa, comprava o terreno, construía a casa, fazia tudo, tava namorando. Aí noivou, alguma coisa fez que acabou o namoro. E aí tinha toda aquela questão de patrimônio também, né? Então tudo é muito variante quando a gente vai falar de direito das famílias, né? Com certeza. E essa questão da aquisição de bens pré-matrimônio ou pré-união estável é certamente um dos pontos mais problemáticos que a gente tem. Por quê? Porque eu não tenho presunção. Não. Se quando eu tenho uma união estável, eu tenho um casamento, eu tenho uma presunção, eu não vou discutir mais. O bem está ali, é dos dois e acabou. Compete a mim provar situação diferente daquele. Numa construção de um imóvel durante o período de namoro, é extremamente problemático. Por quê? Porque se não tiver aquela notinha fiscal daquele tijolo ali, você vai dançar. Vai. Nós encontramos problemas maiores do que esse. Quer ver uma coisa que é comum você encontrar? O contrato de financiamento. Um dos pais, para ajudar o casal que não tem renda, vai lá na Caixa Econômica, no agente financeiro, e assume faz as parcelas, para ter um certo desconto, fica o desconto, uma redução do valor. Tem que ter a conta naquele banco, o desconto da prestação é feito na conta bancária, beleza, beleza. Aí quando você vai fazer a partilha do patrimônio depois, quando você olha, tá lá, olha. Vai valer o que está naquele contrato. Você vai ter que provar que fez o aporte para aquela conta. Quem é que vai guardar recibo de transferência para a conta do sogro depois de tantos almoços de domingo, né? Depois de tanto juras de tudo dentro de um ambiente familiar? Você já jogou fora, já foi embora. Como é que você vai proteger, vai dizer que você também é proprietário daquilo? Não, proprietário, aqui não entra nem na partilha do divórcio ou do dissolução. Que é a mesma situação que também é muito comum, tanto é comum essa história do financiamento, quanto é comum uma história de construir no terreno do pai e da mãe, né? Sim. O terreno é do pai e da mãe, aí a gente vai construir atrás, vai construir do lado, e aí faz uma casa e vai vender. Não tem como vender essa casa, né? Não tem o que fazer ali. Guardou as notas, não guardou, né? Eu atendi um casal uma vez que eles queriam fazer um contrato de namoro para justamente colocar essas questões que eles estavam administrando durante o namoro, né? Porque ela já tinha tido um namoro anterior e tinha perdido os bens por conta de construir na casa do sogro. E ela estava construindo pela segunda vez. Eu nem sei se eu não admirava muito a coragem dela, porque ela estava fazendo pela segunda vez isso, né? Olha, aí você pode até chamar de contrato de namoro. Pode até dar um nome lindo, né? Para aproveitar que as pessoas estão construindo juntos. Com o propósito futuro de constituição de família, sim, você pode até dar o nome, olha, fizemos um contrato de namoro. Mas não é um contrato de namoro. O que você está dispondo ali é um contrato de construção de um imóvel. Exatamente. É uma parceria. Aí você tem que olhar lá no direito civil puro e saber que tipo de obrigação você está assumindo. Que tipo de obrigação que tu está assumindo. Então, assim, dá para fazer contrato de até o nosso tempo, tá 6:01, só para a gente ficar de olho aqui, ó. Dá para fazer contrato de namoro? Dá, mas a gente vai ter essas outras nuances. Por isso que eu falo, né? Se fosse assim, preto e branco, facinho de encaixar, era fácil, né? Mas dá para fazer o contrato de namoro? Ele pode ser plenamente eficaz, essa declaração? Pode, desde que tu entenda para que tu quer isso, né? Também. Agora, eu estou construindo, olha, eu estou financiando no nome de terceiro. Vai adiantar a nomenclatura contrato de namoro? Ou tem outras espécies de contratos no Código Civil que vão dizer o que eu estou combinando em outras palavras, né? Então, tudo por isso que eu volto a dizer, né? Puxando uma super sardinha para nossa brasa, né? Nós precisamos, de fato, consultar advogados para entender o caso a caso, né?
Com Não tem certeza. outra hipótese. Não, até eu ri que teve uma advogada que disse que assistia a live porque ela estava cheia de dúvidas. Falei, meu bem, é muito provável que tu fique com mais dúvidas. Porque é justamente isso. Tu vai analisar um caso, né? E vai olhar o que esse caso se encaixa. Vai adiantar fazer um contrato de namoro aqui? É eficaz para o que eles desejam, né? Quais são as consequências disso ou não? Para melhor fazer uma união estável já com uma organização do patrimônio, deixando claro algumas coisas. É tudo muito isso, né, Zé? Olhando mesmo o que cada um, né, o que cada casal tem a trazer pra gente, né? Pra gente poder dar uma resposta. Cada casal, cada hábito e cada propósito, como você bem destacou. Para que serve? Você está fazendo um contrato? Você pode romantizar, não vai implicar em invalidade daquele instrumento se Botar você uma florzinha. romantizar e chamar de contrato de namoro. Vai continuar valendo. Mas olha só, você não está dispondo sobre o namoro. Sabe por que você não está dispondo sobre o namoro? Porque não há disposição possível sobre o namoro. Você vai dispor sobre união estável, você vai dispor sobre casamento, você vai dispor sobre patrimônio. Mas, assim, o que é dispor sobre o namoro? O namoro sequer tem conceituação Não tem. legal, não tem efeito jurídico. Qual é o efeito jurídico de terminar um namoro? Zero. Qual é o efeito jurídico de terminar uma união estável? Vai depender, se tiver Vai patrimônio, depender. vai implicar na partilha, etc, etc. Então, é tudo diferente. Ah, mas eu namoro, mas eu tenho um filho. Presta atenção. Você tem um filho não é porque você namora. Você tem um filho por outros motivos. Você tem um filho. Né? É outra história. A relação, seja de matrimônio, tanto é que o Código Civil vai dizer, mesmo nos casais separados, divorciados, que não altera em nada as obrigações e os direitos dos filhos quando há o final da conjugalidade. A mesma coisa quando ocorre o fim do namoro. Né? Então, a gente precisa sempre botar as coisas como elas realmente são. Parar de fantasiar e prestar atenção no que o direito efetivamente está nos dizendo. Né? Sim, exatamente. É a análise, né? Até o Elton botou aqui que pior de tudo, que aquele julgado que tu falou, a base, né, do julgado foi o tempo mesmo. O Elton tá dando parabéns pra gente pela live. E a Fernanda, acho que foi a Fernanda que falou do meu sotaque. Gente, aqui no sul, aqui em Santa Catarina, eu moro numa ilha, né? Eu moro em Florianópolis. O pessoal é manezinho assim, fala rápido, entendeu? Então a gente não tem um sotaque bonito igual o do Zé, assim. Ai, ai. Ó, depende se no término do namoro tem um filho. Foi o que eu estava Tá. falando. Era o que tu estava falando, depende. E esse é um ponto também. Outra questão que eu acho que ainda dá tempo da gente responder é quando neste namoro é um namoro e eles vêm a ter filhos, né? Como tu disseste, aí vem essa questão, estamos numa união estável, não estamos numa união estável, mas tivemos um filho, constituímos família, não constituímos família, né? E também vai analisar, também vai partir desse pressuposto, dessa divisão, né? Do que é direitos conjugais e do que são direitos de filhos, né? Me fugiu a palavra agora, eu queria falar uma palavra bonita e me fugiu. Mas vai justamente fazer essa distinção. Então, a gente também, enquanto advogado, vai conseguir analisar nesse caso qual era o ânimos, né, dessa família. Era uma família? Conjugalidade é um tipo de relação. É um tipo, parentalidade é outro. Outro tipo de relação. Exato. A gente precisa prestar atenção nisso. Porque existe parentalidade sem conjugalidade, existe conjugalidade sem parentalidade, existe os dois ao mesmo tempo, mas são relações jurídicas. Sempre são coisas distintas. Isso é importante. Sim, e aliás que é o nosso grande trabalho, né? Que é quando num caso geral, né, há divórcios, a gente conseguir que as pessoas entendam que conjugalidade é uma coisa, parentalidade é outra. E aí, às vezes, as pessoas, Aline, mas eu sou a mesma pessoa. Sim, meu bem, mas para o direito civil, né? Para a vida, você é duas pessoas numa só. Você é também um ex-cônjuge ou um cônjuge agora, e você é pai, e aí o direito são outros. Então também tem essa distinção. Isso também não vai fazer o fato de ter um filho, vai fazer de deixar de ser um namoro para ser uma união estável. São outros requisitos também, né? A serem analisados para cada caso, né? E lembrar que você tem o sagrado direito de odiar com todas as forças o seu ex-marido, mas o dever de respeitar o pai dos seus filhos. Exatamente. E a mesma coisa se dá a mãe. do outro lado com relação aos outros. Pode achar a sua ex-mulher o que for, mas a mãe dos seus filhos é uma santa e acabou. E deixar isso muito claro, que assim tem que funcionar.
Que é assim que tem que funcionar, né? A gente começou a live falando de namoro, mas não tem como não deixar de falar, né? Porque muitas vezes essas discussões patrimoniais, né, sucessórias, quando envolve também questões de empresa, qualquer coisa que envolva a conjugalidade, seja ela que era um namoro, uma união estável, que depois virou um namoro, que virou uma união estável, enfim, não importa, né? Quando há crianças envolvidas, né, por mais conflituoso que esteja a situação entre os adultos, as crianças não têm nada a ver com isso, né? E muitas vezes a gente vai ver essas discussões também perpassando pelas crianças, né? Então a gente volta lá no início da live e o tema que mais permeou pela live toda, né? É a questão de saber o que tu tá pedindo, para que tu tá pedindo, qual é teu anseio, né? Então, seja um contrato de namoro, seja uma declaração de união estável, seja uma dissolução depois também, um reconhecimento como uma dissolução, para que tu quer, né? Quais são os fins? E entender claramente que o Código Civil está ali, o direito das famílias, apesar de toda a nossa independência, né? Ele tem o direito civil lá, a parte geral, a parte de contratos, que a gente precisa olhar e casar e olhar junto. Até porque o direito é um sistema, né? Você não pode entender o direito de uma forma totalmente isolada, autônoma. Nenhum ramo é autônomo. Você vê traços do civil no penal, traços do penal no civil, né? E quando você pega uma lei Maria da Penha, por exemplo, que não é nem civil, nem penal, nem não sei o quê, enfim, né? Você tem... Então, e que tu tem que tramitar, né? Tem que... né? Você não pode... uma Instituto de Direito de Família. Não, mas é de penal. Não, mas não é também. Então, enfim, tem que lembrar que o direito, o ordenamento jurídico, como o nome diz, é um ordenamento. E vale... Você vai se socorrer daquilo que a situação de vida demandar, né? Sim, exatamente. Não tem como fugir, né? A gente usa essa história do depende, mas é real, né, Zé? Não tem como a gente falar de análise contratual, de análise de uma família, do qual é o anseio daquela família ou não, sem analisar o caso a caso. E muitas vezes a gente vai tramitar em outras áreas, como tu bem disseste, né? Quem nunca aqui, né? Eu sempre falo, a gente faz especialista das famílias, mas a gente olha previdenciário, a gente tem que olhar questões trabalhistas quando envolve, também nas relações familiares. Então, perpassa por todas as questões, e a Lei Maria da Penha é uma delas também. Então, para, né, a gente encerrar e não perder, senão eu não consigo gravar dessa vez, para a gente falar de contrato de namoro, né? Volto a dizer, muito esse aspecto da análise, né? De entender, não é nem ser contra ou a favor. Eu acho que a gente não pode ficar nessa dicotomia, porque também não adianta de nada. Exato. Mas é a análise de se vai ser eficaz para o que você quer ou não vai ser eficaz para o que você quer, né? Então, por isso que não tem uma resposta exata, né? Aí eu concordo. Aí eu fecho totalmente contigo. Para quê? Porque pode ser que seja extremamente útil e pode ser até que seja um instrumento adequado. Mas só o caso concreto é que vai. E sabe quem é que vai saber do caso concreto? É o advogado. É essa hora que você vai. Procura o advogado, exponha tudo, seja sincero com o seu advogado, porque se você não for sincero com o seu advogado, você está lascado. Tá? Que a gente vai descobrir depois, ele não pode te proteger, né? Sem que você abra o jogo com ele. Procure seu advogado. E aí ele vai ser capaz de te dizer o que você precisa para aquele momento. Não é ouvir, eu li no Google que é o contrato de namoro. Para, gente, para. Não é por aí, não. Não é só tu que recebe a página do Google na primeira consulta já, o cliente já manda, mas eu li e está dizendo que é eficaz. Não, eu falo que o Google só serve para médico. Quando a pessoa veio com a história do Google, eu falo, não, é só médico que é receita. Negócio de advogado não tem Google, não. Não é. É bem isso mesmo. Tem que analisar, tem que olhar, tem que ter cuidado. E nós, advogados, temos que estudar o tempo todo, né? Para não sair por aí também falando bobagem, para não fazer bobagem por aí, né? E treinar, e estudar, e estar sempre se atualizando e entender, né? Que não tem certeza. Nós estamos no mundo dos dependes aí, né? Que a gente precisa olhar. Querido, queria te agradecer. Eu sempre acho que passa muito rápido quando a gente conversa, né? Com certeza. Muito rápido. Tem que arrumar outro tema. Vamos arrumar outro tema polêmico para falar. Vamos arrumar alguma outra coisa aí. Tu tens um tema, aliás, né? Tu já tens um tema. Vamos, mas deixa quieto, deixa em segredo. Deixa quieto, tá. A gente vai marcar uma próxima. Queria te agradecer. Primeiro por ter sido corajoso, ter feito a primeira live comigo lá no início da pandemia. Nem me conhecia direito, né? Conhecia seus textos. Eu já era seu leitor. Textos. Isso. Ó, a minha mãe está na live ainda. A minha mãe é uma fofa. E ela era brava, mas ela era muito legal.
tá? Tá, Só pra... ótimo. Senão ela vai me ligar depois aqui dizendo que eu fiquei falando que ela era brava. E te agradecer, Zé, por ter aceito o convite. A gente tem que dar limpada de barra, né, Zé? Advogado não perde a vez. É isso. Te agradecer de novo por ter aceito o convite, por ter vindo. É sempre uma delícia a gente conversar. É uma aula, né? Eu sempre te chamo de professor, porque de fato eu não... já te considero meu professor, porque eu aprendo muito contigo. É isso, é recíproco, tá, Aline? Porque é sempre bom a gente poder, assim, ver. Eu gosto muito da forma como você encara também a vida, o direito, né? E isso acaba sendo muito enriquecedor. Então, eu, na verdade, é que te agradeço pela oportunidade a gente juntar lá Santa Catarina com o Espírito Santo, fazendo o Brasil ficar do tamanho de uma tela de celular. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. A gente precisa fazer muito isso nesse Brasilzão, Verdade. aproveitar essa ferramenta excelente que a gente tem, que é a internet, e fazer mais, vamos fazer mais. Ah, todo mundo está de saco cheio de live, não tem problema não, vamos fazer mais. A gente faz igual. É isso aí. É igual aquela história da bola é minha, só joga quem quer ver, a bola é minha. Então pronto. Esses dias eu ouvi isso também. Ai, Aline, tá fazendo live ainda? Eu me mudei, aí eu fiquei umas 3 semanas sem fazer porque eu tava de mudança, né? Uhum. Aí eu falei, gente, eu vou continuar fazendo porque eu não estou saindo ainda, né? Então eu vou continuar fazendo, que é uma forma de eu poder conversar, de eu poder continuar trocando ideia. Quem quiser assistir, assiste. Quem não puder assistir, assiste depois. Quem não quer assistir, não assiste também. Só que chega uma certa idade, eu penso sempre assim, né? Que o Instagram, ou rede social, chega uma certa idade, tu já não dá mais pra ficar usando o Instagram só pra bonito, né? Tem que ser pra aprender ou pra ensinar alguma coisa. Isso aí. Né? Eu uso pra aprender. Beijo. Valeu. Até a próxima, Tchau, gente. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.